E aí, tudo tranquilo? Então, sou o professor Daniel Lustosa, vamos falar um pouquinho aqui de raciocínio lógico matemático, vamos falar de proposições, vamos falar de tipos de proposição. Acompanha comigo. Só tem dois tipos, bem legalzinho. Ou elas são simples, ou elas são compostas. Depende da estrutura, tá certo? Proposições simples são proposições únicas. Rapidamente você olha, classifica, pá, resolveu. Proposições compostas têm mais de uma proposição simples na sua estrutura. Compostas, né? Vamos botar o S aqui, sem problemas. Vamos trabalhar a diferença das proposições simples e compostas pelas suas estruturas, pelas suas características. Vamos vislumbrar 3 características, tá certo? Que fica bem fácil da gente identificar. Gosto muito dessas características porque facilmente a gente consegue identificar isso na hora da prova e dificilmente a gente vai ter problema. Primeira característica é a presença do conectivo. As proposições simples não, observe, não tem conectivo, tá certo? Ah, professor, o que é conectivo? Calma, espera aí, a gente já vai chegar lá. Relaxa, só presta atenção que a simples não tem conectivo. Também a simples não pode ser dividida. Se liga nessa ideia também. E a proposição simples tem só um verbo principal, ou seja, tem só um verbo exercendo ação naquela proposição. Tranquilo. Já as proposições compostas têm conectivo, tá certo? Tem conectivo. Proposição composta pode ser dividida. E proposição composta tem mais de um verbo principal exercendo ação naquela proposição. Agora preste atenção, 2 detalhes. Quando eu digo que a proposição composta pode ser dividida, eu tenho que ter em mente que as partes que forem separadas precisam atender a todos os requisitos de uma proposição, ou seja, elas precisam ser uma declaração, ter verbo, ter sentido e ter classificação. Se liga nessa ideia. Da mesma forma, dentro da estrutura das proposições compostas, quando eu falo que tem mais de um verbo principal, pode ser o mesmo verbo, aparecendo várias vezes e sendo contado todas essas vezes. Se liga nisso também. Beleza? Vamos lá ver alguns exemplos nesse sentido. Luísa viajou para o Chile. Isso é uma proposição simples. Beatriz conheceu a neve. A neve. Gelo, né? Floquinhos de gelo. Não é isso? Neve. Beatriz conheceu a neve. Proposição simples. Daniel comprou uma casa na praia ou uma casa na montanha. Aí você diz assim, professor, é uma informação só aqui, não é? Não. São duas. Observe. Daniel comprou uma casa na praia ou, e aí, ainda que não esteja aparecendo, está subentendido, Daniel comprou uma casa na montanha. Observe que são duas informações, eu consegui separar e essa informação aqui, que nós já vamos ver, é o que nós chamamos de conectivo, tá certo? Então eu tenho duas informações. É o mesmo verbo, mas apareceu 2 vezes. Comprou uma casa na praia ou uma casa na montanha, ou seja, comprou uma casa na montanha. Filezão, né? Só para você identificar as diferenças de e marcar por essas informações. Presença de conectivo, divisão de proposição e quantidade de verbos. Seguindo aqui, vamos falar agora dos conectivos lógicos. Eu acho que você estava ali ouriçado pelos conectivos, não é isso? Conectivo lógico, ou conectivos lógicos, são operadores lógicos usados para unir proposições simples e formar proposições compostas. Só isso. Unir proposições simples, formar proposições compostas. São em números de 5 e nós vamos estudá-los, ou conhecê-los e aprendê-los e vê-los agora. Primeiro conectivo que nós temos, conectivo E, cujo nome é conjunção, cujo símbolo é um Vzinho de cabeça para baixo, ou acento circunflexo. O E possui alguns sinônimos, usuais e corriqueiros de prova. O mas, o porém e o nem, sendo que o nem significa e não. Se liga. Também vamos trabalhar os conectivos pelas suas ideias. Bem interessante, tá certo? As bancas hoje trabalham algumas ideias, às vezes não traz o conectivo explícito, tá certo? E a ideia é que vai me ajudar a saber que conectivo às vezes eu tenho na proposição. E a ideia do E é a ideia de tudo. Aí você diz assim, ideia de tudo, professor? Preste atenção no exemplo que talvez fique melhor. Qual o exemplo? Ser servidor público. O que eu preciso para ser servidor público? Passar no concurso, ser nomeado, tomar posse, entrar em exercício,
e adquirir estabilidade. Estamos falando de servidor público efetivo, não comissionado. Então, concurso, nomeação, posse, exercício e estabilidade. Se alguma dessas etapas falhar, você vai ser servidor público? Não, não vai. Então essa é a ideia do E, a ideia de tudo. Essas informações, passar e ser nomeado, e tomar posse, e entrar em exercício, e adquirir estabilidade, elas estão ligadas pelo conectivo E. Se ligou, né? Então vem comigo aqui agora falar do OU. Conectivo OU, que é a disjunção. Conectivo OU, que é a disjunção. Símbolozinho V, normalzinho aqui. Disjunção que pode ser chamada de disjunção normal ou disjunção inclusiva, sem problema. Não tem lá os sinônimos, não esquenta com isso. A ideia é uma ideia de substituição, uma coisa ou outra, mas aceita tudo. Uma coisa ou outra, mas pode ser tudo. Exemplo, passar em um concurso público. Eu posso passar em vários, né? Vamos dar exemplo de ser policial federal, agente de polícia federal, escrivão de polícia federal ou policial rodoviário federal. Eu posso fazer os 3 concursos, posso passar nos 3, não posso? Posso, suavão. Então, tá na parte do Senhor. É um exemplo de. Para frente, nós temos o conectivo ou. Observe. É o ou também, só que ele aparece duplicado, tá certo? E aí tem o nome de disjunção exclusiva. Preste atenção. Por isso que essa primeira é disjunção inclusiva, não é isso? Ou normal, já que esse é a disjunção exclusiva. O Vzinho, só que esse Vzinho agora aparece sublinhado, tá certo? A ideia também é de substituição, mas agora substituição completa, total e absoluta. Não pode tudo, tá vendo? O exemplo, dentro da ideia do passar, mas agora tomar posse. Você passou para agente de Polícia Federal, você passou para escrivão de Polícia Federal e você passou para policial rodoviário federal. Ou vamos dizer assim, você passou para técnico do INSS e para técnico do MPU. Vamos dar um outro exemplo. Tá certo? Ou você passou para técnico do tribunal ou para analista do tribunal. Dá para você tomar posse nos 2, nos 3? Não dá. Ou em um, ou em outro, ou em outro. Então, você precisa escolher a ideia do ou. Beleza? Vamos agora falar do se então. Olha aí o condicional, ó. Conectivo se então é o condicional, setinha para o lado. Também pode ter o nome de implicação, é verdade. Sinônimos, esse tem sinônimos, falta um acento aqui, né, de sinônimos, não tem problema. Como, quando, pois, logo e outros, tá certo? Mas esses são os mais usuais, como, quando, pois, logo, porque, tá? Tem que ter um certo cuidado quando está escrito o conectivo com esses sinônimos para eventual simbolização, tá? Mas a gente conversa sobre isso, pode ficar tranquilo. As ideias também são muito importantes. Ideias de condição, conclusão ou consequência. Qualquer ideia que remeta a condição, conclusão ou consequência são ideias do condicional, do se então. O exemplo, a naturalidade. Vou dar um exemplo da naturalidade pelo Estado. Preste atenção. Tipo assim, eu nasci em Teresina, então eu sou piauiense. Olha a naturalidade. Eu nasci em Teresina, então eu sou piauiense. É uma condição nascer em Teresina para ser piauiense. Teresina é a capital do estado do Piauí, tá certo? Então nasci em Teresina, sou piauiense. É uma condição para. Se liga. Vamos falar agora do conectivo se e somente se, que é o bicondicional, que é a setinha para os dois lados. Observe, é bicondicional, ou seja, são 2 condicionais. Um para a direita, um para a esquerda, para os 2 lados. Tem o nome de também, pode ser chamado de equivalência, ou de biimplicação, já que o condicional é a implicação, então biimplicação. Esquisito esse nome, né? Mas vai que a questão cobra assim, não é isso? Sinônimos não tem, mas a ideia é legal, uma ideia de igualdade, tá certo? A ideia de igualdade, bem interessante. Qualquer coisa que remeta à ideia de igualdade. E por que eu estou falando isso? Porque eu poderia dizer que o sinônimo é assim como, da mesma forma que. Só que dependendo de como for contextualizado a frase, o assim como ou da mesma forma que, não vai ser bicondicional, vai ser por vezes uma conjunção. Então por isso mesmo que a gente está tratando das ideias de cada um dos conectivos, porque fica mais fácil para você identificar. E na dúvida, dica do professor, reescreve a frase usando os conectivos originais. E, ou, se, então, ou se, somente se. Tranquilo? E o exemplo também, agora eu vou falar da naturalidade, só que pela cidade é diferente. Se nasci em Teresina, sou teresinense. Esse é igual, tá? O nasci em Teresina, sou piauiense, é condicional, porque existem outras cidades no estado do Piauí.
Então, nasci em Teresina, sou piauiense. Condicional. Agora, nasci em Teresina, sou teresinense, é igual. Porque ser teresinense é quem nasce em Teresina, é igual. Não sou de Teresina, não sou teresinense. Não tem como, tá certo? Então, Teresina, Piauí é condição, é se então. Teresina, teresinense é se, somente se. É bem interessante a ideia e dá para te ajudar a vislumbrar essa situação, tá certo? Interessante, vamos falar da vírgula, tá? A vírgula, o professor escreve os acentos, sinônimo. É sinônimo usual de e ou se então, mas depende do contexto. Na grande maioria das vezes a vírgula é sinônimo de e, tá certo? Mas em alguns casos ela pode ser do ou do se então, depende do contexto, ou funciona por atração. Você tem uma informação, vírgula, outra informação, vírgula, e uma informação. Essas vírgulas são e. Mas você pode ter uma informação, vírgula, outra informação, vírgula, ou uma outra informação. Essas vírgulas são ou. Então fique esperto nesse sentido. E o se então, a depender de contexto. Beleza? Agora vislumbra comigo a simbolização das proposições, tá certo? Pelos seus conectivos, a gente sabe que proposições podem ser simbolizadas por letra do alfabeto e os conectivos têm símbolos. Então, a conjunção, forma genérica, tá? Só para você ter uma noção. A conjunção, ó, P, Q, o E, P, Q, proposições, símbolo. Disjunção, P ou Q, o Vzinho normal. Disjunção exclusiva, P ou Q, ó, o ouzinho aqui. Condicional, P, condicional Q. E o bicondicional, P, bicondicional, se somente se que. Apenas simbolização, modo simbólico, modo genérico, tá certo? Agora me veio à mente, e vale a pena chamar a atenção de você, o ou e o ou. Cuidado. Algumas vezes vai ser usado um ou, mas ele quer dizer os dois ou. Pense uma situação assim, o papagaio é macho ou é fêmea? Quantos ou eu falei? Um. E a ideia? De um ou de dois? De inclusivo ou exclusivo? Exclusivo. Não tem como ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Não é isso? Ou é macho ou é fêmea. Se liga. Apenas uma noção para quando a gente fala de disjunção ou disjunção exclusiva. Tá? Mas nada que vá fazer você sofrer ou que vai errar uma questão da prova. Não. Bem tranquilo, bem fácil. As questões de prova, inclusive, deixam bem claro a ideia quando é do ou. Tá? Algumas até reforçam uma coisa ou outra, mas não pode as duas coisas ao mesmo tempo. Fica bem claro isso no texto, beleza? Agora vamos conhecer os termos do condicional e do bicondicional. Por quê? Porque o condicional ele é querido, não é isso? Cobrado em muitas questões de prova, é o conectivo mais cobrado em prova. E vale a pena o conhecimento dos termos, porque algumas questões podem cobrar basicamente esses termos. Aí nós temos o P, condicional que escrito seria se P, então que? P e Q, proposições, texto e tal. O P, antes do conectivo entre o se e o então, é chamado de antecedente. O que, depois do conectivo ou depois do então, é chamado de consequente. Mas esse P também pode ser chamado de condição suficiente. E o que de condição necessária. O P pode ser chamado de causa e o que de efeito, tá certo? O P pode ser chamado de explicação e o que de conclusão. Então, vários termos que você pode usar para você saber onde você está dentro do condicional. E do bicondicional também. Porque quando você tiver um bicondicional, você tem dois condicionais. Então, eles são tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, P é antecedente e consequente ao mesmo tempo, no bicondicional. O que é antecedente e consequente ao mesmo tempo. O P é suficiente e necessário ao mesmo tempo. E o que é suficiente e necessário ao mesmo tempo. Bem de boa, bem de querido, tá certo? E agora a gente vai fazer algumas questões para melhorar ainda mais esse seu entendimento em relação aos tipos de proposição e aos conectivos lógicos. Assunto extremamente importante nas suas provas de concurso que envolvem lógica. Olha a nossa primeira questão aí. Diz assim, considere a seguinte proposição. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeiro lugar. Nessa proposição, o conectivo lógico é mas. Mas é sinônimo de quê? Mas é sinônimo de e. E é o quê? E é uma conjunção. Pronto. Acabou a sua questão, alternativa da letra D. Professor, existe a possibilidade de ser cobrada uma questão de prova assim para mim?
Lógico, isso é uma questão de prova. O professor só trabalha com vocês questões de prova. Ele não tem o trabalho de ficar criando questões que não existem. Ele pega as questões que já existem e traz para você resolver. Vamos para a próxima. A próxima diz assim: analise as 5 frases abaixo. 1. Pedro é matemático e Alexandre é bancário. Legal. 2. Observa que eu fiz uma marcaçãozinha ali, né? 2. Vera é auditora fiscal ou Ana é bióloga. Fiz uma marcaçãozinha ali também no O. Na 1 eu fiz uma marcação no E. Na 2 eu fiz no O. 3. Se Paulo é motorista, então Joaquim é marinheiro. Fiz uma marcação no se, então. 4. Agnes é socióloga, se e somente se. Luiz é filósofo. Fiz uma marcação no se e somente se. 5. A cavalo dado, não se olha os dentes. Que legal. A frase que não, e foi bom que ele botou um não garrafal, possui uma característica lógica comum às outras, é. Bom, deve ser a 5. Não tem muito o que fazer. As outras 4 são proposições compostas. Uma pelo e, outra pelo outra pelo se, então outra pelo se e somente se. A 5, a cavalo dado, não se olha os dentes. Bom, a cavalo dado, não se olha os dentes. É uma proposição simples, não é uma proposição, é uma declaração, verbo, sentido, classificação. Não precisa muito sofrer com isso não, tá? É só você ver que a 1, a 2, a 3 e a 4 tem conectivos, são proposições compostas. A 5 destoa disso, a 5 é a que não. A questão foi clara em dizer que não possui uma característica lógica como as outras. Resolvido. Facião também, tá? Se aqui existe a palavra facião. Não é isso? Agora olha lá. Sejam as proposições. P. Os alunos se mobilizam. Q. A reforma continua sem solução. A simbolização da sentença. Se os alunos não se mobilizam, opa, não P. Porque os alunos se mobilizam é P. Então, se eles não se mobilizam, é não P. Então, se então, a reforma continua sem solução. A reforma continua sem solução é Q. A questão que é a simbolização da sentença. Tá aqui, ó. Não P condicional, setinha Q. Isso tá onde? Tá na alternativa de letra C. Filé. Ah, não, professor. Só isso a questão? É, só isso. Professor, mas não pode, é muito fácil. Isso mesmo, é muito fácil. Pode sim. É a matéria mais fácil da sua prova. Presta atenção. É só para você gabaritar, é só para você fazer pontos a mais, é só para você se destacar da multidão, é só para você não ter que ficar esperando 2 anos para ser chamado logo na primeira chamada. Olha a próxima. Olha, ESAF. Nossa, professor, que difícil. Pois é, vamos ver. Se as proposições P e Q, onde P implica logicamente que, se P implica, implicação é condicional. P é condicional que? Disse de maneira equivalente que P é condição suficiente para que? Só isso. Ah, não, professor, está de brincadeira. Não, tô não, ó. ESAF 2016. A tão temida banca ESAF. Nossa, ESAF é difícil demais. P implica logicamente que, tá aqui, ó. P, então que? P, antecedente, Q é consequente. P, condição suficiente, Q, condição necessária. Letra A. Acabou. Ah, professor. Então tá fácil. É só isso? Tá fácil. Muito bem, é isso mesmo. Tá fácil. Olha agora. Considere as proposições. P, João gosta de maçã. Q, está chovendo aqui. Assinale a alternativa que corresponde à proposição. Não P, símbolo do E, não Q. Então eu vou ter que achar não P, se é símbolo de negação, João gosta, vai ter que ser João não gosta de maçã. Então a letra A já não serve, porque tem João gosta. A letra C já não serve, porque tem João gosta. E a letra E também já não serve, porque tem João gosta. Olha que beleza. Questão de alternativa é bom que eu elimino, só sobrou B e D. Aí tem João não gosta, tá certo. Só que o símbolo do conectivo é o do E. E na letra B é o do OU, então já não serve. A letra B. Pronto, sobrou a letra D, a resposta é a letra D. João não gosta de maçã e, como é não que, e que diz que está chovendo, então não que não está chovendo. Letra D, resposta certa. Ah, professor, bem que eu achava que era fácil, mas eu não queria acreditar que era fácil. Pois é fácil. Próxima. Considere, com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. É uma questãozinha do CESP, 2016, filezão. Na lógica proposicional, a oração, abre aspas, Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante, fecha aspas. Representa uma proposição composta. Gente, a questão só quer saber isso.
Logo é sinônimo de sim, então. Do tipo, se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade dele sofrer infarto do miocárdio é 3 vezes maior que a de Pedro. Só isso. Isso é uma proposição composta? Sim. Então a questão está certa. Professor, o senhor tem certeza que isso são questões de prova? Não, tenho não, eu inventei. Coloquei aqui a banca, o ano, não tenho certeza não, eu inventei isso aqui. Lógico que eu tenho certeza, tirei isso das provas, coloquei aqui para você ver que isso é fácil. O problema é que você não quer acreditar que isso é fácil. Não é que é lógica, é matemática, lógica é difícil, matemática é difícil. Não é. Próxima. Julgue o item a seguir relativo ao raciocínio lógico e operações conjuntas. Dada a proposição simples P, sou aposentado. Se liga. E que nunca faltei ao trabalho. Tá lá. A proposição composta, abre aspas. Se sou aposentado. P. E nunca faltei ao trabalho. Que. Então, ó, filezão, eu não sou aposentado. Não P. Deverá ser escrita na forma P que, aí um parêntese só para dar uma destacada e efetivamente ficar mais dentro do padrão que a gente quer, usando os conectivos lógicos. Tá certo. Observe que o que eu fiz representativamente é a mesma coisa que está na questão. Mas você não quer acreditar que uma questão em 2016 da Banca CESP, a Banca CESP, cobrou só isso. Gente, ela cobrou só isso, tá certo? Numa prova, que se não me fugir as regras e as memórias, na lista do INSS, pagando lá seus R$ 8.000 inicial, não é isso? Com uma projeção de 10, 11, 12, 13 mil reais à medida que você vai passando os anos e seguindo na carreira. Nossa, professor, eu tenho que fazer só isso aqui para ganhar R$ 8.000? Você tem que fazer só isso aqui. Ah, então vai dar certo. Isso aí. Próxima. Olha essa. Marque a alternativa com a descrição do conectivo lógico visto na proposição abaixo. Ou o periquito é macho ou é fêmea. É um exemplo que eu falei na aula ali, né, para você. Ou. O que é o ou? De junção exclusiva. Nossa Senhora. Professor, está muito fácil, o senhor escolheu as questões só mais fáceis. Não, gente, não é que eu escolhi as questões mais fáceis. Basicamente, eu escolhi as questões da prova. Isso é o que cai na prova, é que a gente tenta dificultar as coisas ou a gente acha uma desculpa para as coisas. Não tem, é só isso. Basicamente isso. Próxima. Diz assim, essa é legal. Um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar seus estudos, criou em sua própria legenda, na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças, proposições no seu vocabulário. P. Cometeu o crime A. Q. Cometeu o crime B. R. Será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão, em regime fechado. S. Poderá optar pelo pagamento de fiança. Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou-se que ele era inafiançável. Muito bom. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A proposição, abre aspas, caso tenha cometido os crimes A e B, vou escrever aqui, ó. Caso tenha cometido o crime A e tenha cometido o crime B. Tá aqui. Caso dá a ideia de condição, né? Caso condição. Aí vírgula não será, então seria vírgula. Então, não será necessariamente encarcerado. Encarcerado, bom, reclusão em regime fechado é jaula, é cadeia, é preso, fechadão. Então, não será encarcerado. Não erre. Isso nem significa e não. E não. Poderá pagar fiança? S poderá pagar fiança. Tá aqui. Só isso. Aí, ele pede se a representação da proposição é essa. P, que, condicional, não R ou não S. Tem um erro apenas na questão. Se você olhar, eu vou trocar aqui a cor do pincel para você ver. Ó, no que eu fiz, é aqui, ó. Cometeu o crime A e o crime B, então não será encarcerado, nem poderá pagar fiança, nem é E. Só que a questão traz como P que cometeu os crimes A e B, então não será encarcerado, ou o erro é aqui, ó. O único erro. A questão está errada, tá? Mas por um pequeno detalhe, só um mísero detalhe. Também mais uma, 2016, Banca CESP aí para você. Independente do ano, outra vantagem da lógica. A questão pode ter 10 anos, pode ser de 2006, 20 anos, ela pode ser de 96. Ela é tão atualizada e tão contemporânea quanto hoje.
tá certo? Então não se preocupe com o tempo, apenas estude, aprenda e faça. E pode ter certeza que esse vai ser o grande diferencial da sua prova e da sua aprovação, beleza? Olha para mim. A pergunta sempre vai ser aquela clássica. Qual a dificuldade? E eu tenho certeza que a resposta que você vai dar é nenhuma, professor. E, com certeza, a sua aprovação está muito próxima e o seu sucesso está logo ali. Um abração, fica com Deus e vamos nessa.